O Superboy Prime é uma das principais versões alternativas do Superman, e ele é conhecido como uma das versões mais poderosas também. E bom, hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre ele, então é só vir comigo depois da intro, beleza? Vambora! Suave, que quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, quando falamos sobre seres incrivelmente poderosos no universo DC, o nome que nunca pode faltar é o do Superboy Prime. Mas quem é ele e o que torna tão temido entre vilões e heróis? Hoje eu vou explicar não só o nível absurdo de poder desse personagem, mas também a sua trajetória inteira, desde um herói até um dos vilões mais devastadores do multiverso, até alguém mais cinza e com uma redenção heróica no final. O Superboy Prime fez a sua estreia na Crise nas Infinitas Terras, vindo de um mundo onde super-heróis eram apenas histórias em quadrinhos, e ele se destacou como um jovem Clark Kent, inspirado até pelo Superman original, para lutar pelo bem. Mas com o colapso do multiverso e a perda do universo natal dele, as coisas começaram a desgringolar. Durante a Crise Infinita, a sua insatisfação com o novo universo que ele julgava ser uma falha, o transformou em uma força de destruição quase imparável. E ele enfrentou heróis, derrotou exércitos inteiros e até mesmo a tropa dos Lanternas Verdes. Mas não parou por aí. Ele teve confrontos contra a Legião dos Super-Heróis, o Anti-Monitor, Flash, Supermans e até o Aio, a entidade da força de vontade. Mas no fim, em Death Metal, nós vimos um Superboy Prime diferente. Alguém que se sacrificou para salvar o multiverso, que a esse ponto era um lugar onde ninguém gostava dele, com exceção do Krypto, ou Supercão. E esse ato heróico acabou sendo recompensado, porque depois de morto, ele voltou para a terra dele, o universo primordial. Mas dessa vez, ele não era mais odiado como da primeira vez que ele tentou voltar. O Superboy Prime, ou melhor, o Clark Kent, teve seu final feliz. E ao longo de todas essas histórias, ele mostrou ser uma das maiores ameaças já enfrentadas pelos heróis da DC, mas quão forte realmente ele é. Agora nós vamos analisar os feitos mais impressionantes do Superboy Prime, seus poderes, e tudo mais que for possível para falar sobre ele e o seu nível de poder de uma forma geral. Mas antes disso, se inscreve no canal aí, mano, não te custa nada, e além de dar uma força pro canal, você tem um vídeo por semana sobre o mundo nerd de uma forma geral. Aí podem ser vídeos sobre quadrinhos, animes, jogos e tudo mais. Depende só do comentário de vocês para eu me guiar e postar sobre as coisas que vocês querem ver, beleza? Valeu aí e bora voltar pro vídeo. Indo direto ao ponto, a primeira grande capacidade do Prime é a força física dele. Porque em todas as aparições dele, o Clark lutava contra grupos de heróis e amassava vários deles ao mesmo tempo. Na primeira grande luta dele, ele passou o carro no Connor Kent, o Superboy, e depois de vencer, ele ainda saiu na mão com uma formação de titãs e tudo mais. E assim, ele já nocauteou a Poderosa com um único golpe e por aí vai. Mas entre todos os feitos dele, em força, os mais impressionantes são vencer o Anti-Monitor, mas só para deixar claro uma coisa aqui. Durante a Guerra Sinestro, que foi quando esse feito aconteceu, o Mobius estava bem enfraquecido, porque o poder dele funcionava a partir da expansão do universo de antimatéria, que na época estava bem ferrado para dizer o mínimo, já que desde a Crise nas Infinitas Terras ele nunca mais foi o mesmo e tal. Então, por mais que seja um dos filhos da Perpétua e ainda seja uma entidade cósmica mesmo enfraquecido, isso está longe de ser equivalente a vencer o Anti-Monitor em uma condição ok. Então é um feito absurdo, mas não tão absurdo quanto poderia ser se fosse contra o Mobius Full Power. Mas uma outra coisa que o Prime fez foi enfrentar o Sodayat, que é um Daxamita, que pra quem não sabe, é uma raça descendente dos Kryptonianos e com a mesma estrutura de poderes, só que com uma fraqueza diferente, porque ao invés deles terem fraqueza kryptonita, eles têm a Oshun. E o Sodan, além de tudo, estava com um anel de Lanterna Verde. Mas vai até além disso, porque naquela época o Sodayat era portador da entidade da força de vontade, o Aion, que é a fonte de poder de toda a tropa dos Lanternas Verdes. Então, como vocês podem ver, essa luta foi dura e o Prime também saiu ferido, mas no final ele venceu e ainda enfrentou diversos heróis como mais Lanternas e os próprios Guardiões do Universo em seguida. Além disso, na fase dele como Superman Prime, ele estava conseguindo ferir até o Mr. Mxyzptlk, que via de regra é capaz de desimaginar a realidade como se estivesse apagando ela com um lápis e borracha. E vai até além disso por causa dessa HQ da Liga da Justiça que é autoexplicativa. Mas, no geral, o maior feito de força do Superboy Prime foi na última aparição dele, antes de ter o final feliz e tal. Porque ali, ele saiu na mão com aquele Ki-Ri, que é o Batman Ki-Ri com os poderes do Dr. Manhattan, e apesar dele não ser tão forte quanto o Batman Ki-Ri nessas condições, o Prime conseguiu ferir o Batman,
e eles quebraram diversos universos trocando soco. E no seu último golpe, o Superboy gerou uma onda de choque que destruiu todo o multiverso sombrio. Sim, o maluco mandou pra vala um monte de universos sem nem bater neles diretamente. Ele só bateu no Batman que ri e a onda de choque do ataque simplesmente destroçou pelo menos 52 universos. E eu falo pelo menos porque teoricamente o multiverso sombrio era infinito. Mas no mínimo do mínimo seriam 52 universos, porque ele serviria basicamente como um espelho do multiverso principal. E o multiverso principal tem numerados 52 universos. Mas em resumo, a força e a resistência do Prime são absurdas pra caramba, porque esse tipo de feito escala tanto pra força física quanto pra resistência. Porque é aquilo, se ele dá um soco capaz de destruir multiversos e o braço dele não explode como efeito colateral, significa que ele tem resistência pra esse tipo de coisa também. E a velocidade dele nem se fala, o cara já lutou contra os personagens mais rápidos do universo DC, como 2 Supermans, o nosso Superman e o da Terra 2, sendo que o nosso Super já tem um vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre a velocidade dele e tal. Mas, para resumir, ele pensa e age muito mais rápido do que a velocidade da luz e atravessa universos voando e coisa do tipo. E tudo isso é algo que eu vejo o Prime também conseguindo fazer. Até porque ele já enfrentou ao mesmo tempo 3 Flashes, que beleza, 2 deles eram mais fraquinhos, porque era o Jay Garrick e o Kid Flash, mas o terceiro, e é o principal Flash ali, era o Wally West, e todos já estão carecas de saber que ele é considerado o mais rápido na maioria das HQs. Então, ele não é pouca bosta não. E no geral, o Superboy primordial não é lá muito versátil, porque ele tem os poderes básicos que qualquer kryptoniano tem, tipo a absorção de energia solar, que no caso dele tem um bônus, por assim dizer. Porque aquele traje que ele usa não é só estética, não é um cosmético, ele serve para alguma coisa. E nesse caso é para armazenar mais energia do que o normal. Então o Prime teoricamente está sempre upado. Mas como eu ia dizendo, ele ainda tem os outros poderes base de kryptonianos. A visão de calor, a visão de raio-x, a visão microscópica, a visão telescópica, a visão espectral e teoricamente todos os outros subpoderes da visão do Superman e de outros kryptonianos, como por exemplo a capacidade de ver almas e coisas do tipo. Fora os outros poderes, como o sopro congelante, o super sopro e a viagem dimensional. Só que no caso do Prime, a viagem dimensional é meio diferente, porque os outros personagens costumam sair dessas dimensões vibrando e alterando a frequência vibracional de uma forma geral, e por causa disso eles transitam entre os universos. Mas no caso do Prime é diferente, porque diversas vezes ele saiu de outras dimensões, dando soco nas paredes da realidade e quebrando a dimensão em si. Então é quase como se ele criasse um buraco para ele sair da dimensão na marra. E o outro bônus dele é que ele pode absorver magia para se fortalecer, mas é uma forma diferente do que o nosso Superman pode fazer. Porque o nosso Clark precisa de magias específicas que tornam ele mais forte, enquanto o Prime tomou um raio do pai do Shazam e só serviu para ficar mais forte. Ele não é vulnerável à magia da mesma forma. A vulnerabilidade dele é diferente. E não tem uma explicação para isso, mas talvez siga a mesma lógica da Kryptonita. Se for de uma dimensão diferente, não afeta o Superman. Então, por exemplo, uma Kryptonita da Terra 2 não afetaria o Superman da Terra 5 e vice-versa. Mas essa parte aqui leve como teoria. Eu realmente não sei se existe uma explicação para o Superboy Prime ficar mais forte com magia, ou se ele só fez isso porque ele é o Superboy Prime e ele pode fazer esse tipo de coisa mesmo sem ter lógica por trás. O que é bem possível na real, mas enfim. O que eu tinha pra falar do Superboy Prime era isso. Ele é bem poderoso, mas comenta aí se tem algum feito ou momento dele nos quadrinhos que você acha que eu deveria ter falado, mas eu não falei. Porque eu sei que tem bastante coisa, mas eu tinha que resumir tudo e tal. Então pode estar faltando algo, beleza? Enfim, de qualquer jeito, valeu muito pra todo mundo que assistiu o vídeo até essa parte final, porque isso dá uma força muito grande pro canal e pra mim também. Então, de verdade, valeu. E de resto, eu vou ficando por aqui. Então, fiquem bem. E até o próximo vídeo. Falou!